Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, no botão inscreva-se. Do lado tem um botãozinho, você clica nele, vai aparecer 3 opções. Você clica em todas, é um sininho. Você clica nesse sininho, vai aparecer 3 opções, você clica em todas e você vai receber todas as notificações do nosso canal, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ambiguidade da palavra. Algo que sempre gera confusões entre as pessoas, desencontros na comunicação, e isso diz um pouquinho de nós mesmos também, e vamos aprender isso hoje. Vamos lá? A ambiguidade, né? As palavras. As palavras, elas são cheias, né? A gente costumamos brincar, né, de duplo sentido, né? Às vezes até a piada, o humor, ela é feita a partir do duplo sentido da palavra, né? Então, a palavra ela sempre tem esse sentido de ambiguidade, né? Uma palavra ela quer dizer uma coisa e ela diz outra coisa ao mesmo tempo. Um exemplo que o autor Bruce Fink, desse livro Introdução à Clínica da Psicanálise Lacaniana, ele traz de um paciente que ele atendia, era um paciente gay, um homossexual masculino, e esse paciente ali, numa das sessões, ele fala, né, que olha, meu pai, né, ele estava 100% behind me. Então essa tradução, se fosse literal português, né, meu pai está 100% atrás de mim. Mas o behind em inglês ele também tem um sentido de 100% me apoiando. Então quando ele diz meu pai estava 100% behind me, ele queria dizer meu pai estava 100% me apoiando. Só que aí esse autor, né, terapeuta, ele traz isso, assim, olha, ele poderia ter escolhido outra palavra que no inglês também tem o sentido de apoiar. Ele poderia ter usado support me, mas ele usou behind, que é uma palavra que não é tão comum assim, esse sentido de apoiar, de suportar. E interessante, né, essa palavra também ela tem outros sentidos. Então, a palavra behind pode ter o sentido também da palavra ass, que em inglês quer dizer bunda. Então ele mostra isso assim, depois mais pra frente ele vai fazer uma análise de como que essa ambiguidade, às vezes ela quer dizer algo que a gente conscientemente não teria coragem de dizer. E aí a gente usa através da ambiguidade da palavra para dizer isso de uma outra forma que não seja tão pesada pra gente. Por que a gente faz esse uso da palavra, da ambiguidade da palavra, às vezes, para a gente nos proteger, né? A gente faz justamente para nos proteger. Proteger quem? Proteger a nossa imagem, nossa autoimagem. Nós, no nosso processo de formação, a gente cria uma autoimagem de nós mesmos que ela, de certa forma, é distorcida. Mas a gente faz isso para a gente dar conta, né, de aceitar certas coisas, então a gente faz uma autoimagem daquilo que é positivo de nós. É difícil, por isso que quando a gente recebe uma crítica, é tão difícil a gente dar conta dela. Por quê? Essa crítica vai contra a autoimagem que nós criamos. E sempre a gente tende a criar uma autoimagem positiva, para a gente dar conta de seguir a vida e não ficar tão para baixo. Lógico, alguns transtornos mentais, a gente vai ver que algumas pessoas têm problema de autoimagem, ou a gente vai chamar de autoestima, algumas pessoas, que é justamente que ela vai ter essa imagem só do que aquilo que é ruim. Então, no melancólico, por exemplo, ele vai sempre ter a imagem de que ele é uma pessoa ruim, que ele não presta, que ele não vale nada, que ele é o resto. Em alguns transtornos a gente vai ter essa questão. Mas nas pessoas em gerais, que a gente chama de neuróticas, a gente vai criar uma autoimagem positiva de nós. E aquilo que não é tão positivo, a gente vai tentar jogar para debaixo do tapete. Mas é interessante que na palavra, essa ambiguidade da palavra, muitas vezes vai escapar. Então, às vezes, a gente costuma dizer, né, num diálogo, a gente às vezes utiliza uma palavra que tem um duplo sentido. E aí a pessoa, às vezes, quando capta aquele sentido, e ela acha que a gente está sendo agressiva, a gente vai tentando nos corrigir. Não foi isso que eu quis dizer. Ou mesmo na terapia, é muito comum os pacientes dizer isso. Ele fala uma coisa, e quando o terapeuta, né, pergunta se foi aquilo que ele quis dizer, ele fala, não foi isso que eu quis dizer.
Quando o paciente diz isso, ele está dizendo assim, olha, não foi isso que eu quis dizer conscientemente, porque inconsciente foi. Por isso que na terapia, o terapeuta ele sempre vai ficar atento ao sentido literal, ao que a pessoa diz, e não aquilo que ela quis dizer. Porque quando a gente faz essa correção, a gente está vindo para a nossa autoimagem, a gente está fazendo essa correção na direção daquilo que a gente quer ser. Porque essa autoimagem também está relacionada, esse eu, esse ego, a gente vai dizer, ela está relacionada também a um ideal que a gente busca, que a gente quer se apresentar para a sociedade, que a gente quer que os outros nos vejam. Então a gente quer esconder aquilo que a gente acha não tão positivo, não tão legal para o outro, a gente quer esconder, mas que a gente também pensa. Então quando isso escapa, né, seja na conversa com alguém, a gente sempre vai fazer essa retificação, não foi isso que eu quis dizer. Lógico, tem alguns momentos pode ser realmente que, como eu disse, a ambiguidade, ela existe para todas as pessoas. Então imagina num diálogo de um casal, num relacionamento, de um amigo, de um colega de trabalho, como que existe esse desencontro? Não, mas foi isso que você disse. Não foi isso que eu disse. Porque essa ambiguidade está presente. Você diz uma coisa, o outro também vai interpretar aquilo com a ambiguidade dele, no sentido daquilo que ele está vivendo, da experiência que ele está vivendo. Então por isso que as comunicações elas não são sem ruídos. A gente sempre fica tentando procurar uma comunicação ideal, se comunicar de forma correta, mas isso é uma idealização, porque a comunicação ela sempre vai ser cheia de ruídos e de desencontros, e faz parte, porque é isso. A palavra que você diz, ela já parte, ela já sai com ambiguidade. Quando o outro ouve, então já tem 2 sentidos quando você fala. Quando o outro ouve, tem mais 2 sentidos aí. Então já vão mais 4 sentidos. O outro vai ouvir aí aquela palavra sua também e vai interpretar e vai ouvi-la da forma ali do que ele vive, de acordo com a autoimagem dele, de acordo às vezes também com o inconsciente dele, daquilo que ele não dá conta. Então uma palavra que você fala é uma palavra que bate num lugar, né, que ele vai contra a autoimagem dele, num lugar que ele não dá conta. Então ele ouve a sua palavra e ele pensa, ele sabe daquilo que eu estou querendo esconder. Então por isso que às vezes você não teve realmente nem a intenção de ferir, de machucar a pessoa, mas quando a palavra sai, aquela palavra ela vai de encontro àquilo que o outro não quer dizer, aquele lugar que machuca, aquele lugar que o outro não dá conta e que ele tenta jogar para debaixo do tapete. E quando você fala, e às vezes a gente percebe alguma coisa do outro que ele mesmo não percebe, quando ele ouve, ele não dá conta, né? Você me ofendeu, você me machucou, porque aquilo tocou num lugar de algo que ele realmente não quer se haver, que ele não quer saber daquilo. E aí quando o outro fala e pensa, o outro, eu estou tentando esconder isso do outro e o outro sabe. E aí ele fica bravo, não, eu não sou assim, você falou isso de mim, isso é um absurdo, você não podia ter dito uma coisa, eu não sou isso, porque tocou naquela pessoa de algo, desse resto, desse inconsciente, daquilo que a gente não quer conscientemente assumir do que a gente é. Então por isso que há esses desencontros, né? Porque às vezes você fala no sentido realmente de você perceber algo do outro e você quer falar com aquilo, mas você não quer falar diretamente, então você fala, usa o duplo sentido para você falar, e às vezes o outro entende o seu duplo sentido, ou às vezes não, realmente sai algo da sua palavra ali, né, que tem esse sentido de ambiguidade, você nem sabe que aquilo diz algo do outro, e o outro fica todo... Geralmente, quando a gente faz isso, diz essa palavra e não entende porque aquilo afetou o outro, realmente a palavra foi ambígua e não era a nossa intenção. A gente nem sabia que aquela palavra, aquela frase tinha alguma coisa ali que incomodava tanto o outro. Por isso que a gente às vezes fica perdido. Agora, quando a gente tem a intenção mesmo, a gente sabe do que se trata. E a gente sabe por que aquilo atingiu o outro. A gente tinha a intenção e a gente usou o duplo sentido, uma ambiguidade da palavra justamente para dar o recado para o outro sem ser tão direto. Então a gente faz isso. Só que quando a gente faz dessa forma, a gente sabe onde que a gente afetou. E a gente faz para afetar. A não ser que isso também, de certa forma, essa percepção nossa se deu de uma forma não tão consciente. Pode acontecer. Mas é isso. Assim, então a comunicação ela é sempre ambígua. Né? A palavra ela sempre tem 2 sentidos. E aí está a razão, né, dos desentendimentos, das brigas, do diz, não diz, do telefone sem fio. Porque vai passando. E aí se passa o outro conta para o outro, ele conta com outro sentido, e o outro que ouve com outro sentido.
Porque cada um também vai ter a percepção e nós vamos interpretar de acordo com as nossas vivências, de acordo com o nosso ego, de acordo com o nosso eu. Então é bem complexo, né, a questão da comunicação do ser humano. Mas tem uma coisa que a gente precisa focar, e se a gente for olhar nesses melandres, nessas questões aí complexas, né, dessa conversa com o outro, é bem complexo, mas a gente pode pegar uma conversa com o terapeuta. Por que é importante você ir para a terapia? Porque isso que você ouve de um outro, desse duplo sentido, disso que te afeta, e que você acha que está no outro, que foi o outro que quis te atacar, e você não quer dar conta que aquilo é seu, que aquilo mexeu por causa que você que não dá conta daquilo, que aquilo diz de uma parte que você não quer se haver com ela, não quer se responsabilizar, de uma parte que pertence a você. Com outras pessoas, geralmente isso você vai ter distensões. Com o terapeuta, por ele estar nesse lugar de suposto saber, por ele ter uma imparcialidade, vai ser mais difícil você fazer esse jogo da raiva, não que não faça. Muitas vezes a pessoa briga com o terapeuta também, sai nervoso do consultório, chora, mas o terapeuta ele vai ter mais um cuidado de saber o momento certo, de pontuar para você o duplo sentido, de pontuar para você o ato falho, o momento que você se engana, que você diz uma coisa e você fala, não foi isso que eu quis dizer, e o terapeuta diz, não, é isso mesmo que você quer dizer. E vamos ficar por aqui na sessão, encerra a sessão. E aí você sai, será que foi isso mesmo? E aos poucos que você vai dando conta desse outro conhecimento de você mesmo, que a gente vai chamar aí de inconsciente, e você não quer saber disso conscientemente, e você vai começando a dar conta disso, saber, olha, isso também faz parte de mim. Eu sou esse ser que quero ser isso, mas também sou isso. Que eu sou esse sujeito, como a gente vai dizer na psicanálise, dividido. Assim como a palavra ela é ambígua, nós somos seres altamente ambíguos, né? A gente pode reparar isso quando a gente pega o Big Brother e assiste as pessoas, ou quando a gente convive, a gente vai ver que a gente diz uma coisa e depois a gente diz outra completamente oposta, a gente acredita em uma coisa e outra completamente oposta. Então isso faz parte da gente. A gente quer uma coisa ao mesmo tempo que é outra. Nós somos esses seres divididos. E isso que nos faz seres tão interessantes. Então no processo de terapia, no processo de análise, a gente vai dando conta disso. E é tão importante por quê? Porque senão a gente vai ficar ao tempo todo se espinhando com o outro. No relacionamento, na amizade, né, nas relações, porque a gente não dá conta daquilo que é nosso e daquilo que é o outro. Porque, como eu disse, essa ambiguidade, esse não saber, essa parte que nós queremos jogar para debaixo do tapete, ela está em nós, mas também está no outro. Cada um tem os seus pontos aí que não quer saber, os seus pontos fracos, aquelas coisas que doem, aquelas coisas que são delicadas. Todos nós temos, né, essas partes. E que às vezes a gente tira de lado e não coloca aí na autoimagem. Né? Sempre, por exemplo, da Carol Conká aí no Big Brother, né? Provavelmente ela não se dava conta desse jeito dela de manipular, de tentar agradar todo mundo e por trás falar mal. Quando ela vai para o programa de rede nacional e ela se achava o máximo, e todo mundo aí sai com uma rejeição tremenda, tanto que ela fala, eu vou fazer uma terapia, não sei se é verdade, mas ela começa, cair a ficha. Eu não sou tudo isso, eu não sou essa pessoa tão agradável que as pessoas amam. Tem uma parte de mim aqui que é forte, que quando as pessoas me veem aí ao tempo todo, 24 horas, isso fica nítido para o outro. E de certa forma vai ficar nítido para mim. Então por isso que é importante, porque às vezes a gente fica na vida, né, termina um relacionamento, entra no outro, briga no emprego, a gente acha que não se dá bem com ninguém, e a gente às vezes sempre fica jogando essa culpa, essa responsabilização no outro. Lógico, tem certas coisas que tem pessoas que nos fazem mal e que a gente tem que afastar. Mas se é com todo mundo, né, vai chegar num ponto que assim, gente, tem alguma coisa aqui que é minha, que eu preciso dar conta disso. Porque quando eu dou conta disso, daquilo que é meu, eu consigo numa relação de amizade, de casamento, de relacionamento, né, com as pessoas, eu consigo separar aquilo que é meu e aquilo que é do outro. Não, isso o outro me disse e me afetou, mas porque isso é uma coisa delicada para mim. Realmente eu tenho uma dificuldade com isso. Ou não, ou a outra me dizendo isso, mas olha, isso não faz sentido. Isso é dele, ele tem que resolver isso com ele. Então vai ficando mais fácil a gente separar essas partes, né? esse inconsciente, essas coisas que a gente não declara conscientemente, que a gente não dá conta consciente, a gente vai dando conta, né?
Esse caso que eu contei mesmo, desse paciente que fala, né, meu pai estava 100% behind me. Uma outra obsessão, e o analista ele tem esse cuidado do momento certo dele apontar, porque ele sabe que às vezes a pessoa também não está preparada para ouvir isso. E é interessante que esse paciente, mesmo em outro momento, ele repete essa frase, que ele fala, meu pai estava 100% behind, e ele não usa o me. E aí o analista explica para ele, olha, você está dizendo, né, na tradução do inglês, ali, o analista diz para ele, olha, você está dizendo que seu pai é 100% um bundão. Que é isso que a ambiguidade dessa frase no inglês. Ele pode ser, meu pai, né, estava sempre me apoiando, meu pai estava sempre apoiando, ou então meu pai estava sempre sendo um bundão. Então ele tinha essa questão, né, dessa gratidão pelo pai, que o pai sempre o apoiava, mas ele também achava o pai um bundão por outros aspectos ali. E ok, é isso, assim, a gente vai ter essa ambiguidade. A gente ama e odeia uma pessoa, né? Das pessoas que a gente ama, a gente odeia por certas questões que nos afetam, alguma coisa ali que o pai dele estava apoiando ele, mas às vezes o pai tinha um preconceito com a homossexualidade dele. Então, por outro motivo, que o analista não vai descrever o caso clínico completo. Mas é isso, assim, a gente pega lá o Big Brother mesmo, que eu estou dando de exemplo para quem acompanha. Você tinha um grupo lá do G3, Juliette, Sara e Gil, super unidos. Chega um momento que os dois amigos começam a falar mal um do outro. Porque é isso, a gente ama, mas quando o outro começa a dizer certas verdades pra gente, por exemplo, nesse caso do Big Brother, quando a Juliette começa a apontar, olha, acho que vocês estão julgando demais, acho que vocês estão meio prepotentes demais, vocês estão fazendo julgamento da Carla, esse julgamento está um pouco elevado, eles não aceitam, falam, não é isso, você não entende nada de jogo, a gente não vai jogar mais com você, e nem fala na frente, fala por trás. Porque o outro não quer admitir que, olha, calma aí, eu acho que nós estamos aqui, como a gente está achando que nós somos os favoritos do programa, a coisa subiu na nossa cabeça. Quando a Carla volta, eles fazem essa... ela teve um paredão falso, essa participante desse programa, para quem não acompanha, voltou. E aí, nessa Sara e o Gil, eles se dão conta, falam, epa, eu acho que nossa teoria não estava muito certa. Eu acho que realmente a Juliette tinha razão. E nós, pela nossa prepotência, acharmos que a gente, né, durante o tempo todo ali, eles já estavam achando que eles realmente estavam, né, favoritos no programa. Isso sobe pela cabeça e eles criam uma autoimagem que não, a gente que sabe, você não sabe muito das coisas. E eles deixam essa amiga de lado. Né? Agora vamos ver o que vai transcorrer. Mas é um exemplo que eu trouxe para quem acompanha, para quem não acompanha, eu tentei explicar um pouco do contexto, do que é isso. Às vezes um próprio amigo da gente tem um momento que a gente... Quando aquele amigo começa a apontar certas coisas que a gente não quer, que ele começa a perceber de nós e que nós não queremos perceber, a gente começa a ficar com ódio dele, né? E por isso que não dá para fazer análise, desabafar com amigo, fazer terapia com amigo, porque não funciona. Tem que ter essa pessoa, esse sujeito suposto saber, o analista, que estejam diferentes. Porque mesmo que ele fale, né, a gente vai pensar, calma aí, ele não me conhece, ele não convive comigo, ele está falando disso do que eu ouvi. E o analista vai saber o momento certo também, ele de fazer essa pontuação. E sempre ali de forma curta, ponderada, do jeito que deixa a pessoa ir pensando e ir descobrindo. Por isso que a análise, ela também não é um mês, não é 2 meses, ela precisa demorar anos, porque para a gente ir aceitando essas partes de nós que não está ligada à nossa autoimagem, ao nosso ego, aquilo que a gente idealiza do que a gente tem que ser devagar, senão a gente não dá conta não. Tá bom? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Tchau.